Olá, meu amigo, minha amiga, eu sou o professor Amaury Silva. Essa é a sua disciplina de tópicos penais e processuais penais, enfim, estudo de ciências criminais. Estamos juntos nessa interlocução, nesse momento de necessidade de reflexão e de restrição de condutas em função do isolamento social decorrente da pandemia da Covid-19. Continuaremos nessa oportunidade com os estudos sistemáticos a respeito da Lei 13.964 de 2019, a Lei Anticrime. Eu dizia, quando iniciamos essa verificação dos pontos centrais da Lei 13.964, que uma das vedetes da companhia seria a audiência de custódia, que é um instituto relativamente novo no que diz respeito ao processo penal brasileiro. Ele significa o seu procedimento uma mudança de paradigma importante no que diz respeito à preservação dos direitos e garantias fundamentais da pessoa humana. E é esse o assunto desse nosso encontro. Fique à vontade para fazer seus comentários. Eu convido todos que se inscrevam nos canais onde o material vai ser divulgado, no canal da Fadivale, no canal do professor Amaury Silva. Compartilhe, coloque a sua dúvida, a sua crítica, os seus fundamentos, enfim, vamos aperfeiçoar esse nosso contato, porque os assuntos em pauta são assuntos extremamente relevantes, atuais, assuntos que serão objeto de cobrança de imediato. Logo que saímos desse ciclo, né, de restrição, nós já vamos ter os movimentos em relação a concurso, as avaliações, enfim, a nossa vida vai prosseguir de uma maneira talvez até mais intensa do que antes da Covid-19, então precisaremos estar, como diz o outro, nos cascos, bem afiados com as disciplinas jurídicas, para termos condições de cada um com o seu objetivo, com a sua função, dar o melhor de si em prol das ciências jurídicas. Muito bem. Nós podemos identificar a etimologia ou a origem da audiência de custódia nos documentos de direito internacional a respeito da proteção aos direitos humanos da pessoa que se vê na contingência, o cidadão que está em contato com o sistema penal em função de eventual infração penal. O Pacto Internacional de Direitos Políticos e Civis, aprovado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1966, aprovou uma regra que assegura a apresentação imediata da pessoa presa à autoridade judicial ou uma autoridade que tenha os poderes atribuídos à jurisdição. Também nós temos uma regra muito precisa nesse aspecto no Pacto de São José da Costa Rica, referente à proteção dos direitos humanos, aprovado em 1969, que tem uma situação simétrica no sentido de ser obrigatória a apresentação do preso à autoridade judiciária ou aquela que pode deliberar a respeito da prisão, assegurando-se inclusive a razoável duração do processo. Esses dois documentos de direitos humanos recomendam ainda que a prisão deve ser uma regra, permitindo-se o decreto de prisão preventiva, guardadas algumas circunstâncias excepcionais. Enfim, esse é o arcabouço inicial que projeta a previsibilidade normativa da audiência de custódia. Lembrando que ambos os documentos de direito internacional têm acolhimento no sistema normativo brasileiro, aprovados tanto um quanto o outro no ano de 1992, o primeiro pelo decreto 592 e o segundo pelo decreto 678. Então, faz parte da nossa legislação, podemos compreendê-lo, até não vamos entrar muito nesse detalhe, até como uma força de natureza constitucional, porque alguns autores ainda divergem quanto à aprovação desses documentos de direitos humanos, quais que seriam as espécies normativas que eles vão significar para o nosso panorama jurídico. Uma emenda à Constituição, uma legislação infraconstitucional, enfim. Nós não vamos avançar muito nesse ponto, porque é uma temática de direito constitucional, e é bom que suscitem isso com os nossos colegas professores da área do direito constitucional, mas podemos cravar com
assim, absoluta certeza de que esses decretos e por isso essas normas do direito internacional, elas estão vigorando e merecem respeitabilidade no direito brasileiro. Em paralelo a esse reconhecimento, nós temos no ano de 2015 dois movimentos que foram preconizados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça no sentido de viabilizar a realização, a mudança de paradigma com a inserção da audiência de custódia no sistema de persecução penal brasileiro. A primeira é a decisão proferida pelo Supremo na DPF 347 de 2015, que determinou, não só reconheceu a legitimidade da audiência de custódia como um paramento que foi colocado a partir do direito internacional, mas que exige a efetividade no sistema interno brasileiro, recomendando aos tribunais que no prazo de 90 dias disciplinassem a realização das audiências de custódia, assegurando o contato do preso no prazo de 24 horas com a autoridade judiciária. Pois bem, esse documento foi seguido pela Resolução 213 de 2015 do Conselho Nacional de Justiça, que tabulou essas regras, né, fazendo a previsão e aí a sua inserção no sistema brasileiro. Foi feito de forma gradativa, inicialmente para as comarcas maiores, onde tinham presídios, mesmo no estado de Minas Gerais, isso foi tendo uma extensão maior, de modo que chegou a se reconhecer em algumas decisões da jurisprudência brasileira que a ausência da realização da audiência de custódia poderia ensejar a nulidade da prisão e, obviamente, a necessidade de soltura por constrangimento ilegal em relação ao preso. Houve, a partir do momento da apresentação do projeto da lei anticrime, que resulta na 13.964 de 2019, um movimento para então se viabilizar a incorporação da audiência de custódia no sistema processual brasileiro. E isso foi feito. Mas antes, se nós pudéssemos elaborar um conceito ou uma definição, uma finalidade para a audiência de custódia, a partir desse formato inicial dos documentos de direito internacional e dos documentos provenientes da decisão do Supremo Tribunal Federal e as referências do Conselho Nacional de Justiça, nós poderíamos dizer que a audiência de custódia é um ato processual destinado ao contato entre o preso e a autoridade judiciária, visando que possa ser estabelecida uma verificação com contraditório mínimo a respeito da legalidade da prisão e também da necessidade de sua manutenção. Numa finalidade suplementar é a medida adotada para evitar maus tratos e a tortura aos presos. Seria então essa a nossa estrutura finalística da audiência de custódia. A Lei 13.964 de 2019, desculpem, ela trouxe, a partir de alterações do Código de Processo Civil, algumas intercorrências que vão afetar a compreensão a respeito da audiência de custódia. No primeiro momento, ela é tratada, e aí vai suscitar a primeira grande controvérsia a esse respeito, que seria o leque, a abrangência de sua incidência. Será que a audiência de custódia só diz respeito aos casos de prisão em flagrante delito? Ou elas se estendem às prisões decorrentes do cumprimento de mandado, que seria a prisão preventiva ou a prisão temporária? Será que ela é extensível à prisão civil, vigente do nosso processo civil apenas em relação ao inadimplente por débito alimentício? O artigo 287 do Código de Processo Penal, com a redação pela Lei 13.964 de 2019, vamos dizer, de 2019, traz
uma regra de que não se pode deixar de cumprir a prisão, mesmo com a ausência do mandado, em se tratando de crime inafiançável. Mas faz uma observação: nessa hipótese, o preso deverá ser apresentado de maneira imediata ao juízo do qual se origina a ordem de prisão. Ora, então venhamos o seguinte: uma referência ao cumprimento de mandado de prisão em relação a crime inafiançável, se o mandado não puder ser exibido no momento, o preso deverá ser apresentado à autoridade judiciária competente, porque aí ela terá que realizar a audiência de custódia. Duas interpretações nesse aspecto são possíveis. A primeira, de ordem literal. Se o legislador só disse que a audiência de custódia será realizada nessa circunstância, eu não posso estender para as hipóteses de cumprimento de mandado, onde o mandado efetivamente ele é apresentado. Inclusive essa norma ela é muito confusa, ela traz uma dificuldade hermenêutica muito grande. Nós podemos observar hoje que o Conselho Nacional de Justiça e os tribunais brasileiros trabalham com a perspectiva do Banco Nacional de Mandados de Prisão, e esses mandados eles estão à disposição com a sua vigência, prazo de vigência e outras intercorrências como revogação, contramandado, habeas corpus, salvo-conduto, todas catalogadas nesse grande banco de dados, o que torna quase que impossível a possibilidade de um cumprimento de uma prisão sem apresentar o mandado de imediato. A outra interpretação possível é aquela referente à possibilidade de se estender uma interpretação ampliativa, porque não se trata de uma norma de cunho restritivo que impõe direitos, ou, melhor dizendo, que impõe ônus ao sujeito, ao cidadão, ela impõe ônus ao poder público. Seria a possibilidade da interpretação ampliativa, no sentido de que a norma estaria sendo direcionada a todo e qualquer mandado de prisão, né? Podemos recordar que existe uma reclamação ajuizada no Supremo Tribunal Federal pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, a reclamação 29.303, de relatoria do ministro Edson Fachin, discutindo justamente esse aspecto. Será que a audiência de custódia deve ser aplicada, quer seja em relação à prisão em flagrante, quer seja em relação à prisão decorrente do cumprimento de mandados? Ora, não houve decisão liminar nesse sentido e tampouco a Lei 13.964 de 2019 esclareceu com relação a esse aspecto, ficando assim em dúvida se há aplicação de forma ampliativa ou se há uma aplicação de modo mais restritivo. Eu comungo da posição, e vou dizer por quê, da aplicação literal do dispositivo, porque ele pareceu destinado a suprir um problema específico, não se realizando a interpretação ampliativa, porque ela é de difícil efetividade. Imaginem vocês uma pessoa que é presa no Acre por um mandado de prisão preventivo, e o mandado de prisão é originário lá do estado do Rio Grande do Sul. Como que nós vamos fazer essa conciliação? A apresentação imediata do preso à autoridade judiciária? É difícil se pensar numa lógica ou numa logística que pudesse dar conta de se resolver isso de maneira bem rápida e satisfatória. Então nós comungamos da ideia de que apenas em relação à prisão em flagrante há a necessidade imperiosa de se realizar a audiência de custódia, mesmo porque é isso que diz o artigo 310 do Código de Processo Penal, quando faz a previsão da competência do juiz das garantias para apreciar e realizar a audiência de custódia, quando deve ser apresentado o preso. Há uma referência até com um déficit terminológico muito grande, que é acusado. Ele ainda não é acusado, ele é um preso que está sob custódia do Estado em função da prisão em flagrante.
nessa oportunidade, e ali o dispositivo também não fala que o juiz deve deliberar a respeito das questões relativas ao maus tratos ou à tortura, mas automaticamente deverá fazê-lo, deverá perguntar sobre a sua integridade física, sobre a sua condução de acordo com respeito a essa integridade física e psíquica, e então o juiz delibera naquela audiência com a presença do Ministério Público, da sua defesa e com o contato pessoal com o preso a respeito da manutenção da prisão, da legalidade ou ilegalidade da prisão e da possibilidade da conversão daquela prisão em preventiva ou adoção de medidas cautelares alternativas à prisão, como a prisão domiciliar, a proibição de manter contato com a vítima, a restrição de horários, frequência de determinados locais, enfim, todo aquele rol previsto no artigo 319. Temos uma outra questão também extremamente importante em relação à audiência de custódia, que é a consequência quanto à sua não realização. O artigo 310, no parágrafo 3º e 4º, irá dizer que, havendo a ausência da realização da prisão, da audiência de custódia, poderá ser a hipótese de se cobrar, com relação à autoridade que deu causa à não realização, a responsabilidade civil, administrativa e penal. Se você for fazer uma pesquisa em torno da nova lei de abuso de autoridade, 13.689, nós vamos verificar que ali não existe um tipo penal de deixar de se omitir na realização da audiência de custódia. Mas existe um tipo penal que talvez pudesse ser aplicado. Seria o artigo 9º, né, que é deixar de relaxar a prisão, de conceder a liberdade provisória, né, que seria, o sujeito ativo seria o juiz. Eu, particularmente, entendo que, por faltar elementos que determinem a exata conduta típica e por ser ofensivo à taxatividade, esse tipo penal da lei de abuso de autoridade ele é inconstitucional. Vão existir opiniões no sentido de que talvez pudesse ali enquadrar o crime a partir da conduta de não realizar a audiência de custódia por falta de motivo. Ou com motivo, eventualmente, que não pudesse ser acolhido. Mas me parece um tanto quanto uma interpretação forçada, que não é muito convergente com a necessidade de se respaldar a tipicidade penal. No entanto, esses mesmos dispositivos que eu disse do artigo 310, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Penal, com a redação da 13.964, vai dizer respeito à nulidade da prisão, né? A partir do momento que se não realiza a audiência de custódia por falta de uma razão idônea, automaticamente a prisão se torna ilegal, ela deve ser relaxada, e aí se respalda a possibilidade de ser decretada a prisão preventiva. Nós vamos ter um momento que nós vamos discutir a possibilidade ou não da prisão preventiva decretada de ofício pelo juiz, em razão da nova Lei 13.964, mas agora, nesse momento, fazemos só referência a isso. A não realização da audiência de custódia implica, no prazo de 24 horas, a partir da prisão, implica automaticamente na nulidade da prisão. Um outro aspecto importante é que é terminantemente proibido a realização da audiência de custódia por videoconferência, conforme regramento do Conselho Nacional de Justiça. Em relação a isso, a proibição que existia no âmbito da Lei 13.964 foi objeto de veto pelo presidente da República, artigo 3º-B, parágrafo 1º da Lei 13.964, e por isso não houve uma regra que permitisse a realização por videoconferência. Alguns interpretam no sentido de que se houve o veto, esse veto não foi derrubado, é que se poderia fazê-lo, mas o normativo que nós temos sobre a audiência de custódia diz respeito à impossibilidade de sua realização por videoconferência. Por último, gostaríamos de ressalvar que no período da pandemia Covid-19 houve a suspensão pelo Conselho Nacional de Justiça da obrigatoriedade de realização da audiência de custódia. Embora seja um instrumento legítimo que aperfeiçoa a nossa persecução penal, honestamente eu não enxergo uma grande vantagem no que diz respeito
ao combate ao superencarceramento ou uma proteção maior ao preso vulnerável em função de maus tratos ou de tortura. Mas nós vamos continuar no debate a respeito da audiência de custódia e alguns outros aspectos, no avanço da verificação de outros institutos próprios e trazidos pela Lei 13.964, num todo ou através de modificação. Foi um prazer ter a oportunidade de estar em companhia de vocês. Esperamos em breve ter um novo contato para prosseguirmos nessa jornada. Um fraterno abraço a todos.